Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Muito prazer, meu nome é Guilherme Xerep. Para quem não me conhece, eu sou responsável pelo Investimento for You. Então sejam muito bem-vindos. Na descrição do vídeo, aqui embaixo, rola para baixo, que eu vou deixar os endereços, né, das redes sociais com relação ao Investimento for You, inclusive o número de celular que você pode entrar em contato através do WhatsApp, tá bom? Para conversar comigo em relação a um projeto que existe da Investimento for You, que é do Grupo Pro, que é uma comunidade fechada no Telegram. Então, você quer saber mais sobre esse projeto? Me manda no WhatsApp que a gente bate um papo, tá? Mas é muito sobre análise técnica, tá bom? Tem o Instagram, tem várias redes sociais, você consegue encontrar aqui embaixo. Hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente. Por que um pouco diferente? Porque para quem está assistindo pela primeira vez um vídeo, né? No caso este, é diferente porque normalmente eu faço análise, né, das ações da Bolsa de Valores. Hoje eu quero falar sobre um tema um pouquinho diferente, que é uma oportunidade de você ganhar dinheiro através da análise técnica. Como, Guilherme? Então, me acompanha que você vai entender e a gente vai navegar através aqui do gráfico para você saber do que eu estou falando. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos projetar aqui o gráfico. Dar stop aqui para ficar só a tela. Bom, o que eu quero falar com vocês hoje? Eu quero falar sobre uma região, na realidade, duas regiões extremamente importantes e que muitas pessoas, eu conheço muitos analistas ou muitos trades, enfim, que tiram sarro de treinamento que envolvem esse tipo de análise que eu vou comentar. E assim, é o básico. O básico a gente precisa aprender, seja ele muito simples ou não. Mas saibam que região de suporte é uma região extremamente importante que existe dentro de uma formação de preço. Região de resistência é uma região extremamente importante para uma região de preço também. Então, se você não sabe o básico, fica difícil você conseguir evoluir dentro da análise técnica, tá? Então, eu quero te mostrar hoje, eu não quero mostrar, eu quero fazer um vídeo rápido, né? Só contextualizando em relação à parte de suporte, a parte de resistência, que são regiões, acreditem, são regiões que vocês vão conseguir ganhar dinheiro. Então, é de extrema importância vocês terem essa noção, né? Porque muitas vezes a gente deixa de lado essas regiões imaginando que não são regiões relevantes. E muito pelo contrário, uma região de suporte é uma região de compra, e é uma região de compra com baixo risco. Região de resistência é uma região que você pode abrir uma operação de venda com baixo risco, tá? Então eu vou te exemplificar aqui. Vamos lá. O que acontece? A gente está em DTEX 3, tá? Esse é o nosso ativo. Então, o que nós temos, né? Nós temos um retângulo, então esta parte superior, ela é caracterizada como uma região de resistência, essa parte inferior, ela é caracterizada como uma região de suporte. Tudo bem? Aí o que acontece? Por que existe, né, regiões de suporte, regiões de resistência? É assim, o mercado financeiro, ele é feito de pessoas. Pessoas têm sentimentos, pessoas têm memórias. Tá? E o que significa uma região de suporte, uma região de resistência? É uma região de memória do investidor. Seja uma memória em que ele se deu bem, que ele ganhou dinheiro, ou seja, uma memória em que ele se deu mal, ele perdeu dinheiro. Mas é uma região de memória em que vão se formando dentro do gráfico, tá? E vão ficando essas regiões. E dentro dessas regiões existem as oportunidades, tá? Então eu vou te dar um exemplo aqui muito claro, desse ativo aqui mesmo. Eu fui muito feliz fazendo um trade na compra do suporte, deste suporte. Eu entrei nessa operação e saí nessa operação, tudo bem? Por quê? Região de suporte é uma região onde a gente compra. Região de resistência é uma região onde a gente vende. E eu consegui pegar esse trade inteiro. Isso daqui me deu
Vamos ver aqui, só para não falar besteira. Eu entrei na superação desse martelo e vim até aqui. Me deu 8,23%. Tá? Eu rentabilizei 8,23% do meu capital, com risco de 3,70%. Então, você está vendo como uma região de suporte, que é uma região de compra, o risco-retorno ele é muito favorável para a operação? Ok, então essa foi a minha primeira operação. Aí depois eu observei esse cenário. O que a minha memória ela me informou e o que ela me remeteu? Ela me remeteu a uma região de suporte em que eu já fui feliz. Então, o que eu pensei? Se eu já fui feliz aqui, existe uma probabilidade de ser feliz aqui novamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma compra na superação desse cara e vou levar o meu trade até aqui em cima. E esse é o meu objetivo, porque eu já fui feliz aqui. Então, gerou-se essa memória em mim. De novo, o mercado financeiro é feito de pessoas. Tá bom, tem robô, mas os robôs eles são programados por pessoas, tá? Então, o sentimento é o resultado do suporte e da resistência. O que acontece, então? Então, a tropa vendedora, ela está vindo, está caindo. Aí, muitas pessoas pensaram que nem eu pensei. Opa, aqui é uma região de suporte, que já foi travado aqui, então vou abrir uma compra aqui. Aí, a tropa compradora, ela trava a tropa vendedora e nós vencemos a batalha. Aí chega uma região aqui de resistência em que as pessoas que venderam aqui, elas foram muito felizes, no meu caso. Só que tem as pessoas que também operaram na ponta da venda aqui e que abriram venda aqui, elas compraram as minhas ações e foram trazendo até o suporte. E elas também foram muito felizes nessa operação. Então, isso daqui, região de suporte, região de resistência, são regiões de memória, de memória. Por isso que a gente fala, é uma região de suporte, uma região de resistência, ou seja, é uma memória do investidor no gráfico. Isso é a memória. E saibam vocês que vocês devem sim levar em consideração essas regiões, porque o risco-retorno é muito favorável. Vamos pegar aqui essa operação aqui. Imagine se você tivesse comprado aqui na superação desse cara, tá? Ele testou uma região de suporte aqui no dia 14/12. Você entrou aqui, você foi levando até aqui, você já tirou 11%, com um risco de 7,42. Se você quisesse levar o trade até aqui, a região de resistência, você teria levado até 16%, com risco de 7%. Aqui, mais uma operação. Então, veio, formou um suporte, formou um fundo. Então, você vai comprar na superação desse cara. Comprou a superação, você vai levar até aqui, 12%, para um risco de 4%, porque você vai colocar seu stop loss no fundo, na mínima desse cara que formou que testou o suporte. Então, olha o risco-retorno que você tem, que é operação favorável. Então, vamos fazer uma operação na ponta da venda, na onde? Na região de resistência. Resistência é uma operação de venda. Então, vou abrir aqui, certo? Formou uma resistência, vou comprar na mínima desse cara. Se vier uma mínima no outro dia, veio. Vou até o suporte. 11%. Então, vou colocar meu stop loss aqui, 7%. Busquei 11%, né? Então, observem que é uma região que você deve se atentar e todas as análises, acredito eu, que você deveria iniciar buscando e entendendo o gráfico como traçando as linhas de suporte, traçando as linhas de resistência para que você pelo menos tenha um norte, um direcionamento, para que você entenda a região de briga do preço. Porque essas regiões, elas foram regiões de briga, em que a tropa vendedora veio descendo, bateu no suporte, a tropa compradora falou assim, opa, aqui é uma região em que eu já comprei e me dei bem, né? Aqui é uma região que no passado eu já fiz uma compra aqui a 17,18 e consegui levar até 20,69. Ah, não, eu vou comprar de novo. Aí o que o ser humano faz? O ser humano remete àquela lembrança boa e ele faz essa operação. Ele compra, ele abate a tropa vendedora e paulada para cima. Então, suporte e resistência, de novo, é região de memória de felicidade ou infelicidade
do investidor. Saibam disso. Aí você me pergunta, Guilherme, mas como que eu vou traçar uma região de suporte? Como eu vou traçar uma região de resistência? Quanto mais toque você conseguir pegar, melhor. Você não precisa fazer apenas uma linha. Você pode traçar uma região, seja de suporte ou seja de resistência, englobando ainda mais, que nem aqui este caso. Esse caso, você joga um pouquinho para baixo aqui, ó. Você vai pegar a mínima desse cara daqui, que está na região do 17,26, e você também vai pegar a mínima desse cara daqui, que está na região do 16,74. Ou seja, aqui é uma zona de suporte. Tá? Aqui é uma zona de suporte. Isso daqui você também pode fazer. Você não precisa simplesmente apenas uma linha. Né? Não, você pode fazer, construir uma zona de suporte. O mesmo você também pode fazer para a região de resistência. Então, você engloba uma região maior e isso te dá uma segurança maior, né? Porque muitas vezes, o que você faz? Você iria traçar apenas uma linha aqui, você vai traçar apenas uma linha aqui, mas já teve uma violação nessa região. E se essa região é uma região que está na memória ainda do investidor? Aí o que você faz? Você vai entrar nessa operação aqui, ó, e vai colocar o stop loss aqui, certo? Na mínima desse cara. Só que tem essa mínima aqui atrás ainda, que você não envolveu ela. Aí vamos supor que o preço ele volte. Ele volte. E ele volta para onde? Ele volta para cá. Ele volta justamente aqui, ó, para testar esta mínima. O que aconteceu com você? Você tomou uma violinada, porque daí o preço volta a subir. Então, às vezes é muito melhor você fazer uma zona, né, do que simplesmente traçar apenas uma linha envolvendo vários toques. Faz uma zona, daí você envolve o quê? Você vai envolver o pavio e você vai encostar no corpo real aqui também, tá bom? Essa é também uma saída, uma solução, uma dica, enfim, classifiquem como quiserem, tá bom? Que nem aqui, ó, aqui em Duratex, Detex 3, eu fiz isso, eu fiz uma zona aqui, ó, tá? E abri mais uma operação aqui na ponta da compra, porque eu já fui feliz aqui no passado, tá? Então esse é um vídeo rápido, só para vocês entenderem um pouquinho a questão da estrutura, da construção do suporte e da resistência. Então saibam, é uma questão de memória do investidor. Por isso que elas são criadas e por isso que elas são respeitadas. Então entendam que uma região de resistência, uma região de suporte, são regiões de briga e que te geram oportunidades, seja na ponta da venda, seja na ponta da compra. E com risco-retorno muito favorável. E se caso você abra uma operação e o preço volte e te stop, bom, você vai perder pouco. Você vai perder pouco e possivelmente o preço realmente vai cair, tá? Então ele vai entender que essa região já não é uma região tão mais forte e os vendedores, como a gente está falando de suporte, né? E os vendedores vão ganhar essa batalha, tá? Mas você vai perder pouco e se você ganhar, for até o seu alvo, você vai ganhar bastante. Tudo bem? Então, essa é uma dica rápida aí, só para a gente falar um pouquinho sobre suporte e resistência, que muitas pessoas discriminam, né? Ou muitas pessoas comentam, pô, você vai fazer um curso para aprender suporte e resistência? Cara, tem que fazer parte do curso, sim, suporte e resistência, porque é uma região que vai te dar dinheiro. Se é uma região que vai te dar dinheiro, você tem que aprender. E você tem que praticar, porque ela vai te dar dinheiro, tá bom? E a gente está aqui para quê? Para ganhar dinheiro. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.